A paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa noite de salvação. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus celeiros. Que Deus seja contigo por onde você andar. Que você seja bênção, porque eu tenho vivido a graça do Senhor, né? Eu não tenho postado aqui, mas eu tenho sido útil na obra, né? Deus tem me usado como um tijolinho na construção de vida de muitas pessoas. Eu sou grata ao Senhor por isso, pois eu digo que eu não mereço nada, porque eu sou falho, sou pecador, sou pó e cinza, mas a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor tem nos alcançado, né? Tem estado conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, fazendo um trabalho maravilhoso ao lado do meu esposo, né, que ele é masoterapeuta, atende pessoas que estão acamadas, pessoas que estão passando por processos, né, de recuperação, de AVC, de tombo, de queda, pessoas que estão com a musculatura cansada, né, por falta de exercício, joelhos maltratados, né, pela vida, pelo trabalho e por demais coisas, né, que acontecem. Mas eu quero compartilhar com vós uma palavra que Deus me deu aqui, que está em Efésios 4, a partir do versículo 17. Na minha Bíblia tem o título assim: A Nova Vida com Cristo. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento e separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Nós temos que vigiar, para que o adversário da nossa alma não venha nos enganar. Muitas vezes vem vestido de pele de cordeiro, mas é um engano embutido. E nos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Nesse trecho da carta de Efésios 4, que nós acabamos de ler, né? O apóstolo Paulo inclui a ira entre os pecados que os cristãos devem evitar, para que a paz e a unidade entre os irmãos não sejam prejudicadas. A mentira, roubo, as palavras torpes, a amargura, a maledicência, blasfêmias, completam, né, a lista do que o apóstolo aqui ele menciona nessa carta.
O assunto aqui é a ira ou a raiva, cólera ou indignação. Ao dizer irai-vos, mas não pequei, o apóstolo não está autorizando a ira como aceitável, né? Apenas está confirmando que, ainda que a nossa indignação seja injusta, que não devemos pecar deixando ter domínio sobre as nossas emoções. Porque é difícil praticar esse conselho, né? Porque o adversário, ele usa até os da nossa própria casa para nos irar, para nos tirar do prumo, para nos tirar dali da posição que Deus nos colocou, né? Uma certa vez, assim, eu tenho um irmão que eu amo, né? Mais novo do que eu, meio atribulado, porque ele é uma pessoa estressada e assim, a nossa família fala muito alto, tem o hábito de falar alto. E ele tem o hábito de tudo que ele fala uma palavrinha que não é muito agradável, né? Mas assim, eu nunca me importei assim, nunca briguei, né? E, às vezes eu até falava, tá me xingando por quê? Mas assim, com uma voz bem mansa. Mas teve um certo dia que ele chegou, né, assim, na cólera, irado, né? E eu, assim, no de repente, eu não pensei, agi imediatamente, assim, foi bate e volta, né? Aí tudo aquilo que ele falava, eu falei de volta para ele, né? Falei, vai você, vai você, vai você, vai você. Mas assim, no momento, ele entrou em choque, porque eu nunca respondi assim. Eu sempre fui uma pessoa apaziguadora, uma pessoa da paz. Quando a pessoa estava com ânimo quente, né? Eu sempre tinha uma palavra de amor, de mansidão para acalmar, para controlar a situação. Mas daquele dia foi o de repente. Eu me irei, sim. Eu me irei. Mirei, perdi meu carretel, perdi a linha e perdi o carretel. E depois eu tive que achar o caminho de volta, né? Procurar meu carretel e enrolar minha linha, né? Porque fui diante do altar e pedi perdão, né? Perante a igreja, pedi perdão a Deus, né? E depois, com o tempo, também pedi perdão, né? Ao meu irmão, né? E que a gente estava tendo muitos problemas, né? E um com o outro, e uma situação, mas assim, né? Nós nos perdoamos porque eu sou serva, eu sou de Jesus. Então aqui, irai, mas não pecais, né? Eu irei, pequei, mas voltei, retornei ao caminho e fui me consertar com o Senhor, porque como é que eu vou oferecer uma oração para Deus com meu coração todo sujinho, né? Todo cheio de irazinha, de raivinha? Não, Jesus não aceita a minha oração. E se eu tenho um chamado para orar, para interceder, meu coração tem que estar limpo. Eu tenho que passar por cima dessas coisas. Não é jogar em cima do tapete, não. É ir na casa do oleiro e confessar a Deus as suas falhas, os seus pecados, né? E se limpar, né? Porque assim o Senhor sempre ele fala na sua palavra, todos aqueles que ele curava, que ele libertava, vá e não peques mais, né? A gente tem que ter essa consciência. Errou, foi aos pés do Senhor, vai e não peque mais. Davi, ele, quando Deus usou o profeta Natã para falar para ele que ele era aquele homem, né, má, que ele disse que aquele homem merecia morrer à forca, que Natã, o profeta Natã disse, esse homem é tu. Ele foi o quê? Ele rasgou suas vestes, foi para a casa do oleiro, né? Para o templo, e foi lá se consertar com o Senhor e pedir perdão ao Senhor, né? Então, assim que nós demos. Mas o importante é nós seguirmos o conselho aqui do nosso irmão, o apóstolo Paulo, né? Irai, mas não pequeis, né? Mesmo que você sinta ira, mas você não faça o que eu estou dizendo que aconteceu comigo, né? Que nós possamos, né? Não pecar, né? Nos preservar. Mesmo que a ira venha, nós temos poder nos conter e contar até 10. Contar até 10, né? E chamar Jesus, Jesus. Às vezes, quando eu me iro, às vezes que eu fico Jesus, Jesus, até me acalmar. Depois que eu me acalmo, aí
Pronto, não, assim, não permito que a ira entre no meu coração, para que não venha ferir a minha alma, para que eu não venha ficar doente, né? Porque nós ficamos, a nossa doença, o nosso mal vem pelas emoções. Primeiramente, as nossas emoções ficam abaladas, depois é o nosso corpo. Então, eu não permito isso, né? Aristóteles, falando sobre a ira, escreveu: qualquer que pode se irar desde que seja uma pessoa certa no momento certo, na maneira certa. Medite nisto tudo e depois, se você ainda se irá, o apóstolo Paulo lembra que o sol não deve se pôr sobre a sua ira. Tomar iniciativa para encerrar uma questão de maneira cortata e amigável será a prova de que você não se excedeu em sua indignação. Quando a reconciliação não acontecer rapidamente, conforme Paulo aconselha, o sentimento de indignação, ainda que justo, poderá tornar-se em amargura ou maledicência, malícia, gerando em nós o ódio que irá acariciada, que é a ira acariciada. Misericórdia. Somos tentados a deixar para lá as nossas desavenças sem buscarmos uma rápida reconciliação, porque consertar um estrago é mais difícil do que evitá-lo ou causá-lo. Se você tem dificuldade de consertar um estrago, então não seja você causador ou causadora dele. Lembre-se ainda que aquilo que é o mesmo o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Roma, se possível, no que depender de nós, tende paz com todos os homens. Não useis de vingança e deixai de lado a ira, porque está escrito: minha é a vingança. Eu farei justiça, diz o Senhor. Está em Romanos 12, 18 e 19. Ninguém sai ganhando numa briga. Esta é uma verdade, que só os tolos não acreditam. Contudo, ainda que os olhos humanos, uma pessoa saia ganhando a parada, de que adianta ganhar uma briga com os homens e sair perdendo com Deus? Pensa nisso. Olha só. Pois é, ele quem ordena expressamente: deixai a vingança comigo. Louvado seja o nome do Senhor. É o cuidado que Deus tem comigo e com você. Basta tão somente que nós ouvimos a sua palavra e obedeçamos. Ore para que Jesus lhe conceda um coração manso como o dele e siga mais este conselho de Paulo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos aos outros. E se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que maravilha, né? Basta tão somente que nós obedeçamos a palavra do Senhor, que venhamos meditar mais, né, na palavra do Senhor, para que nós possamos trazer atada assim, igual esse cordão aqui, está atado no meu pescoço, assim seja a palavra do Senhor, no meu e no teu, para que a gente não venha se irar e que nós tenhamos boas palavras, né, boas ações, boas atitudes para frear aquele que vem nos irar, né? Porque um sorriso é o suficiente, resolve muitas situações. Quando não acha que nós estamos debochando, né? Mas com o meu sorriso eu tenho ganhado almas para Jesus, eu tenho ganhado confiança de pessoas, porque eu falo de Jesus, eu tenho a moça que me fez essas belezuras que me transformou, ela estava afastada da igreja. E um dia eu encontrei ela na rua e falei com ela, né? E ela disse que eu falei com olhar, com sorriso de Jesus, né? Falei coisas que tocou o coração dela, que eu nem me lembro, né? Ela trouxe a memória, que voltou por causa das palavras que eu falei com ela, porque eu disse que Jesus não tem culpa dos nossos problemas, das nossas situações, e hoje ela louva junto, né, com um grupo das mulheres ali, é uma bênção na presença do Senhor. Amém? Basta tão somente que nós creiamos, né, que nós temos certeza daquilo que Deus
fala, daquilo que Deus porque muitas vezes Deus nos vocaciona, coloca palavras nas nossas bocas. Quantas vezes eu falo com tanta gente, tantas coisas, mas o meu sorriso, a minha simpatia tem atraído pessoas para ouvir Jesus, né? Então isso é muito bom, tem trazido restauração, conforto, né? E eu glorifico o Senhor, porque não sou eu, é o Espírito Santo. Quando diz assim, meu esposo fala, eu não sei o que esse pessoal vê em você. Falei assim, eles não me vê, ele vê o Espírito Santo, eles vê Jesus, simplesmente. É o Espírito Santo atuando, né? Para que vidas sejam restauradas, para que vidas venham ter um encontro com o Senhor, né? Como eu tenho alegria. Quando eu me converti, que eu era muito, minha vida era muito mesmo. Quando eu tive um encontro com Jesus, eu fiquei tão feliz que eu queria que todo mundo sentisse essa felicidade, né? Mas Jesus que trabalha, é como a parábola do semeador, né? O solo que o Senhor fala ali naquela parábola é o coração do povo, né? Nem todos os corações estão preparados para receber, mas assim que a gente adubar bem, né? Aquela terra, a semente vai fortificar, vai criar raiz em Cristo Jesus. E eu creio. Amém? Boa noite de salvação. Que Jesus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e os teus celeiros. Seja feliz com Jesus. Amém?